a nossa live especial sobre mães empreendedoras de sucesso. Quem tiver interesse em trabalhar online, trabalhar com os filhos, trabalhar em casa, estar junto dos filhos, enfim, quem consegue isso, consegue trabalhar com alto faturamento desde que esteja na internet. E por que eu posso dizer isso? Porque faz parte da minha realidade e porque eu estou trazendo aqui para vocês um contexto mais amplo do que é um negócio online, principalmente para mães que têm me procurado para saber como faz para trabalhar em casa. E por conta disso, eu vou estar fazendo uma série no dia 9, do dia 9 ao dia 13, uma série de conteúdos gratuitos. Vai ser Semana Mãe Empreendedora de Sucesso. Esse treinamento é gratuito para quem quiser. Vai ser uma jornada de uma semana, mas é onde eu vou entregar muito conteúdo e você vai entender exatamente tudo que precisa ser feito para que você trabalhe em casa. Eu sei que alguns de vocês podem até estar questionando, mas precisa ser mãe? Não precisa ser mãe, mas o conteúdo que eu vou direcionar, ele está muito relacionado a você administrar seu tempo como mãe, seu tempo como dona de casa. De repente tem gente que não tem um ajudante, e também como empreender, como construir conteúdos, como distribuir esses conteúdos de forma que você consiga empreender online e estar junto dos seus filhos. Por que isso aconteceu na minha vida e por que eu tô falando sobre isso, tá? Então, assim, muitas pessoas aqui já conhecem minha história, eu nem vou contá-la inteira, só vou dar uma pincelada, mas só para vocês terem ideia, a minha história empreendedora, ela começou por conta de eu estar com meu filho. Eu tinha acabado de me separar, e a gente tinha um padrão de vida bacana quando eu estava casada, e eu não queria que meu filho tivesse essa diminuição aí do padrão de vida dele. Não só isso, a minha também, como eu também entendia que eu precisava dar conta do que ficou sobre a minha responsabilidade, né? E, enfim, o pai dele tinha as responsabilidades dele, tudo ok, mas eu tinha as minhas como mãe. Tinha também meus sonhos, meus objetivos, e não queria ficar frustrada aí por conta de algumas coisas que estariam acontecendo. Eu era professora, tá? Eu dava aula no Ângulo também, dava aula em três escolas na época, né? Uma escola muito pequena e duas mais significativas que compunha o meu salário. Eu dava aula de tecnologia e educação. Muitos de vocês já devem até conhecer, que há um tempo atrás a gente falava muito de aula de informática, né? E eu dei aula há muitos anos dessa forma, só uma das escolas, aí eu estava há 15 anos já. Eu comecei entrando lá como empresa, acabei me tornando um profissional liberal, até que chegou um momento que eu tive que me tornar CLT ou sair da escola, porque a lei começou a ficar mais rígida nesse sentido de ter autônomos ou terceirizados, né, ou empresa nas escolas. Foi aí que a coisa complicou muito pro meu lado, porque como autônoma eu tinha um salário bacana de especialista que eu cobrava o quanto eu queria e a escola aceitava ou não me pagar, né? Com exceção do Ângulo, que já tinha um valor de hora-aula bacana para professores especialistas. O que aconteceu é que eu precisava, naquele momento, encontrar uma saída para empreender, voltar a empreender. Empreender com sucesso tinha que ser uma coisa rápida, não era algo que eu pudesse esperar muito. Primeiro, porque eu não tinha capital para investir. Segundo, que eu tinha uma criança. E, enfim, a coisa tinha que acontecer de forma bem rápida. E de preferência com as habilidades que eu tinha, né? Que, por exemplo, eu sempre dei aula, sempre fui professora, então a parte didática eu tinha, eu só não sabia o que ensinar. E aí que eu comecei, então, essa trajetória de trabalhar online. Algumas coisas naquele tempo eu considero, assim, bem mais difíceis do que hoje. Uma delas era lidar com ferramentas. A gente tinha muita ferramenta para estudar, muitas pessoas, muitas mesmo,
que fizeram treinamentos comigo empacaram na habilidade de trabalhar com ferramentas. De certa forma, eu tive essa sorte, porque como eu tinha feito também faculdade de informática, eu tinha alguma habilidade para lidar com ferramenta, mas hoje não é mais condição para que você tenha um negócio online. Antes era. E conclusão, eu comecei a trabalhar online, isso eu comecei em 2013, foi o primeiro treinamento que eu fiz, eu comecei em outubro. Eu estudei no ano 2014 inteiro e fiz meu primeiro lançamento em 2015. Hoje, de forma alguma, precisa demorar muito. Na época nem precisava demorar tanto assim também, gente. A questão é que como eu dava aula, eu não tinha tempo para estudar e me dedicar para as coisas que precisavam. E como eu falei, aquele tempo a gente precisava se dedicar também a aprender ferramentas, a não ser que você tivesse dinheiro e aí você já contratasse as pessoas para fazer para você. Então eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, enfim, e não sabia fazer o que precisava ser feito. Então eu tive que estudar para aprender o que precisava ser feito, eu mesma tinha que fazer porque eu não tinha dinheiro para delegar e para pagar. Então isso levou um tempo. Só que durante esse tempo, que foi 2014, eu continuava também dando aula, continuava trabalhando, tá? Em 2015 eu fiz meu primeiro lançamento com treinamento redes sociais para negócios e de lá a coisa fluiu. Em 2015 eu trabalhei em 2 lugares, eu trabalhava com marca digital e também dando aula. 2016 foi quando eu me desliguei das escolas e foquei só no marketing digital, tá? Bom, essa aqui é só uma pincelada rápida aqui de como foi minha história. E o que acontece? Hoje o Thiago tá com 16 anos, o ano que vem ele já tá aí na faculdade, e a gente teve uma jornada muito bacana. E no mercado online, eu sou muito conhecida por conta dessa jornada, né? Não só pela jornada de mentora de negócios, que eu acabei me tornando mentora de negócios, né? Mas também por essa jornada de empreendedorismo materno, vamos dizer assim, né? E aí muitas mães têm me pedido, têm me perguntado como fazer, né? Como estruturar uma rotina e quais são os passos mais fáceis, o caminho mais curto para ganhar dinheiro online. Bom, vamos lá. Para ganhar dinheiro online, a forma mais rápida, mais curta é vender um conhecimento, tá? É mais rápido, é mais curto e mais lucrativo. E por que eu tô falando isso, tá? Por que é mais rápido? Porque você não precisa passar um tempo buscando um produto lucrativo ou procurando, enfim, situações onde você consiga entender que aquele negócio é bom para você, tá? Então, assim, quando você trabalha com o produto, não que ele não seja lucrativo, mas quando eu tô pensando em mães, eu tô pensando que tem um bebê, ou tem uma criança pequena, tem atividades, enfim, quanto mais fácil a gente conseguir construir ali um negócio online, um negócio lucrativo, melhor. E quando a gente começa a pensar em produtos, a não ser que você já tenha essa habilidade com produtos, se torna um pouco mais complicado pensar no nicho. O produto tem sempre a relação com a entrega faz com que você precise para correio, enfim, dificulta muito mais um trabalho do tipo que eu estou dizendo, que é muito mais fácil vender conhecimento, tá? A outra questão que eu diria que é muito mais fácil vender conhecimento é que dependendo o que você está vendendo, se você for, por exemplo, vender conteúdo gravado, se você for vender treinamento, é bem mais tranquilo, porque digamos que você passe 2 dias, que normalmente não é, tá? É um dia, mas vamos imaginar que você passe 2 dias gravando conteúdo, tá? Então você vai ter aquele trabalho uma vez. Depois você vai vender cópias dessa sua gravação de aula, de conteúdo, enfim. Então é algo também escalável. Você consegue vender 10, 100, 1 milhão, você consegue vender. Por quê? Porque não depende da sua força de colocar a mão na massa, no sentido de ter que fazer entrega, ou ter que visitar cliente, ou ter que atender individualmente. Você está vendendo
cópias digitais de um conhecimento que você tem. Esse foi um dos motivos que me fez decidir por esse negócio, né? Eu já dava aula, então, para mim, estruturar um plano de aula não era nada difícil, porque era algo que eu já sabia fazer. O que era difícil para mim na época, porque na época a gente trabalhava muito com listas, né? Tinha que ter uma lista para poder distribuir ali conteúdo. E essa lista, na época, ela custava caro, você ter que manter tanto a lista como criar essa lista, né? O mercado era muito novo. Hoje a gente trabalha de uma forma totalmente mais tranquila, mais fácil, com bem menos recursos tecnológicos, só que os poucos recursos, eles nos dão muito mais retorno financeiro, então é uma outra realidade. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção nesse mercado foi o fato de eu poder vender conhecimento e dar aulas, tá? Mas não é só isso. Depois o mercado foi amadurecendo e hoje a gente tem muita consultoria online. A gente tem também todo tipo de assessoria que você pode dar online também. Você pode fazer também acompanhamentos, mentorias e uma gama gigante de prestação de serviço que você pode fazer online. Até também ser gestor de mídias. Hoje as empresas buscam gestores de mídias para que eles estejam prontos ali para atuar, mesmo que seja remoto, e fazendo para a empresa toda a parte de gerir a mídia. Outra coisa que acontece muito hoje são pessoas procurando profissionais que saibam fazer anúncios para eles, tá? A gente chama isso de um gerente de tráfego. Então, hoje, existe muitas coisas que você pode fazer online, em casa, com seus filhos, tá? E aí, quando eu falo que é com seus filhos também, gente, não necessariamente seja full time, né? Meu filho estudava, só que ele estudava meio período, outro meio período eu conseguia ficar com ele, que pra mim era importante. Então, não sei se para ele era tão importante, mas para mim era. Então, para algumas mães, o que elas me relatam hoje é que algumas querem de fato ficar em casa, outras acontece de voltarem para o trabalho após a licença maternidade e serem demitidas e não sabem o que fazer. E outras também nesse processo acaba ficando um tempo maior em casa, fica afastado do mercado de trabalho e não consegue retornar. E outras também que falaram comigo porque já estão no segundo filho. E aí o que acontece? Financeiramente não compensa pagar escolas para ficar com 2 crianças o dia inteiro. E foi por conta disso que muitas mães me procuraram e eu resolvi então abrir essa semana, que vai ser uma semana bem marcante, uma semana voltada para o empreendedorismo feminino, porém para mães. Eu vou falar muito sobre as alternativas, sobre as possibilidades, as oportunidades do mercado. Vou falar exatamente como que começa um trabalho dessa forma, como que estrutura treinamentos, como estrutura cursos, como estrutura, por exemplo, um e-book, uma isca digital, que eu gosto de falar, de recompensa digital, enfim, tudo que precisa ser feito para que você entre no mercado online e possa trabalhar de casa. É claro que quando a gente pensa em trabalhar de casa, tem pessoas que se identificam muito, outras falam, não, mas é um perrengue trabalhar em casa e não sei o quê. Então, gente, depende, sabe? Eu acho que depende muito do momento que você está profissional, momento no seu casamento, momento com o seu filho, a idade dos seus filhos, o objetivo que você tem, estar em casa ou não. Uma outra coisa que para mim na época fazia muito sentido de trabalhar em casa era os custos diminuírem, por exemplo, com locomoção. Na época não tinha Uber também, então tinha que usar carro, gerava muito custo, muito tempo que eu ficava do trânsito. Por exemplo, eu moro próximo do Ipiranga, mas eu dava aula no ângulo que é lá no Morumbi.
Então, assim, esse tempo de ficar indo e voltando, buscar o Thiago na escola, levar no inglês. Então, assim, minha vida era muito doida. Eu tava precisando de um descanso, embora ele não era tão bebê mais, ele já tava com 10 anos, eu já tava com 9 para 10 anos. Então, assim, mas foi muito gratificante para mim também, porque eu estava num momento muito cansada. Então, por que que eu vou falar muito com relação a mães? Porque com a maternidade a gente tem várias situações, né? Desde o bebê, desde a gestação, o bebê, o retorno ao trabalho, o bebê se adaptar ou não numa escolinha, a escolinha ser meio período ou ser período integral, se tem um ou dois filhos, qual a dinâmica da família, qual o contexto do casamento, enfim, por tudo isso existem muitas variáveis. Hoje, mesmo o Thiago estando com 16 anos, eu acho bacana ainda estar em casa, tá? Porque a gente tem uma relação muito próxima, ele tá adolescente, eu vejo a hora que ele sai, a hora que ele chega, vejo como ele chega, a gente almoça junto, a gente... Almoçar nem tanto, às vezes ele almoça na escola porque ele já tá... Às vezes ele precisa fazer um período integral por conta aí de vestibular. Mas quando ele chega, a gente faz alimentação junto e assim a gente tá sempre junto, meio que eu também acostumei. Então, a semana da mãe empreendedora de sucesso vai trazer todo esse contexto, tá? Tanto o contexto familiar, como o contexto de empreendedor, o contexto de oportunidades no mercado digital, como você distribui o teu conteúdo, se você quer trabalhar com conteúdo, como que você escala o seu negócio, como você trabalha na captura de futuros clientes, que a gente chama de leads, tudo isso a gente vai falar. Quais as plataformas no Brasil que são plataformas confiáveis para entregar o teu conteúdo, para fazer a administração das suas vendas. A gente vai falar também sobre contador, se é necessário ou não abrir uma empresa, como que a gente trabalha com notas fiscais, qual a tributação. Nós vamos falar sobre tudo isso. É um conteúdo de valor que eu estou construindo aqui um monte de coisa para entregar para vocês. E é isso, tá? Se